Eita, eita, eita. Hoje eu vi. Eu aqui mexendo no celular e eu vi uma história aqui da mortandela do diácono que disse que mortandela na casa dele dava era pros cachorros. E aí passou por um aperto, que passou comendo mortandela até quando Deus quis. Isso já aconteceu comigo, mas em vez de mortandela foi com ovo, certo? Eu passei muita fome na minha casa com meus pais. Eu sou um filho de 8 filhos. Vendo uma família de 8 filhos, eu era um dos 8 filhos. E eu passei muita fome, certo? E aí o que acontece? Casei, parei de passar fome, né? Fui morar na minha casa. Teve sofrimento, ainda tem batalha. Todo dia a gente mata um leão por dia. Mas chegou um tempo que tava bom pra mim, né? A gente comia do bom, do melhor, tal. Aí o negócio apertou e a gente começou a comer ovo, né? Ovo. Aí de manhã cedo era cuscuz com ovo, meio-dia era feijão, arroz e ovo. De noite era feijão, arroz de novo. De tarde era ovo. E ovo pra lá, e ovo pra cá. E aí, isso foi uma provação assim que as coisas melhorou de novo. E cheguei a enjoar de ovo, né? Quando eu tava enjoado de ovo, as coisas melhorou pra mim. E aí comecei a comer carne, né? Aí eu não achei o que fazer. Quando chegava na casa de alguém, algum parente, algum amigo assim, a pessoa perguntava se eu queria ovo, eu dizia que eu não era cachorro pra estar comendo ovo, certo? Eu tomei trauma de ovo. Quando falar que é ovo, eu disse, bicho, quero ovo não, sou cachorro pra estar comendo ovo não. Rapaz, foi nada não, meu amigo. As portas fechou pro nego velho. Que nem ovo eu achei. Quando aparecia um ovo, era aquela alegria. Fui pra casa de um cunhado meu, falei a situação pra ele. E ele, beleza, né, me acolheu na casa dele, me deu alimento. E a carne era ovo. Mas foi ovo. Comi ovo até dizer chega. Só que aí então eu lembrei do que eu tinha dito. E lembrei naquele momento que o ovo estava sendo minha salvação. Se não fosse o ovo, talvez não suportasse, não aguentasse. Certo? Então a partir de hoje, a partir daquele dia, né? Eu virei outra pessoa. Eu nunca digo que dessa água eu não bebo, desse pão eu não como. Trabalhei numa empresa chamada Maricé, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que tem uma filial da empresa chamada G3. E eu fui trabalhar nessa G3 e eu não levei a garrafa d'água, certo? Confiando na água que outras pessoas iriam levar. Eu não estou mostrando meu rosto porque não interessa meu rosto. O que importa é a história. E aí, rapaz, foi nada não. O almoço chegou, cadê a água? E não tinha ninguém lá, só tinha eu. E o solzão quente. E começou a bater a fraqueza, aquela sede forte. Algumas pessoas falam aí que um ser humano aguenta ficar 3 dias sem beber água. Eu até acredito que fique, viu? Mas na sombra, parado, sem se movimentar. Se esse ser estiver no sol quente, suando, eu acho que ele não aguenta o dia, não, viu? Eu acho que ele não vai 24 horas, ele morre de sede. E aí na minha frente tinha uma caixa d'água, onde os peões lavavam os pés e as mãos. Só que era grande, né? Devia ter uns 2.000 litros de água. Aí eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Eu com tanta sede, rapaz. Eu já tava desfalecendo, já tava começando a ver miragem. A mente já tava... Eu já tava desfalecendo já. E eu toquei o rosto nessa água. Mas senti uma paz tão grande. Na hora que eu coloquei, eu mergulhei o rosto assim na água. Eu senti uma paz e uma vontade de beber essa água que você não tem noção. Aí tirei o rosto. Só que só molhar não me adiantou nada. Aí eu pensei, eu vou só molhar os lábios.
E achando ruim, porque aquela água ali era onde os peões lavavam as mãos e os pés. Sem pudor nenhum, lavavam as mãos e os pés. E a sede foi me apertando, foi me apertando. E eu comecei a ficar tipo entre a vida e a morte. Eu já não sabia discernir mais nada, certo? A gente, quando chega no perto de certo ponto, a gente vira animal irracional. A gente não raciocina mais nada. Aí eu encostei o rosto nessa água e eu pensei, vou beber só um pouquinho. Foi nada não. Na hora que eu permiti que eu bebesse só um pouquinho, eu tava com a cara submersa. Porque no submerso não tinha poeira, a água tinha sentado, toda aquela sujeira, eu tava sentado, a água tava limpinha. Mas não tava limpa porque era água de lavar as mãos. E aí eu mergulhei o rosto, rapaz, mas bebi água até encher a barriga, meu patrão. E eu não consegui levantar, eu não me controlei. Eu mergulhei o rosto nessa água e bebi até encher a barriga. E me salvei por isso. E me salvei. Me livrei disso. Por isso que a gente nunca pode dizer dessa água eu não bebo, desse pão eu não como, viu? Como qualquer coisa que precise. Certo? É isso aí. E até mais.